Evangelho de João, capítulo de número 20. A pastora Nádia foi pregar lá em Castilho, foi junto com a irmã Leandro, com o Sérgio, foi lá liberar fogo para aquela cidade. Já o Guilherme está pregando na Assembleia de Deus do Ipiranga, e nós estamos aqui, dando glória a Deus, crendo que Deus vai nos impactar essa noite. Aleluia. Dia 28 de dezembro é o último batismo, amém? O último batismo desse ano. Então já se prepare, você que é candidato ao batismo, dia 28 de dezembro é o último batismo desse ano, e você é o próximo candidato ao batismo. Não deixe para 2014, já meio ano. Já vamos dar. Vamos cumprir com aquilo que o Senhor nos mandou. Amém? João capítulo de número 20. Louvado seja Deus. Os que encontraram, diga amém. Amém. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro, e os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se viu no chão os lenços, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Espírito Santo de Deus, nós precisamos da tua revelação essa noite. Nós precisamos que o Senhor venha se manifestar sobre esse texto, para que nós sejamos restaurados, curados, fortalecidos, para que através desta palavra nós possamos nos animar a continuar fazendo a tua obra. Vem, Espírito Santo, nessa noite abrir o nosso entendimento. Venha falar conosco, venha estabelecer a tua vontade, o teu querer através desta mensagem. Que nessa noite nós possamos entender os teus propósitos e os teus desígnios. Fala conosco, Senhor, nessa noite, através da tua palavra, de forma clara e concisa, e que todos nós que aqui estamos possamos ser edificados, possamos ser fortalecidos e muitíssimos abençoados pela tua boa e poderosa palavra, no nome de Jesus. Amém. Mais uma vez nós encontramos um dos escritores da Bíblia Sagrada escrevendo a respeito do ministério de Jesus. Jesus, que lá no Antigo Testamento fora profecia em alguns livros, mas que agora na Nova Aliança, no Novo Testamento, se torna fato. A Bíblia diz que ele nasce de uma virgem, e após 30 anos ele então começa o ministério marcado pela glória de Deus, e por onde passava a glória de Deus se manifestava. Onde Jesus chegava, Deus operava milagres, sinais, prodígios, maravilhas. Então Jesus fica conhecido de uma forma grandiosa em todos os cantos daquelas terras naqueles dias. Por onde se passava, se comentava acerca de Jesus. Jesus, o Nazareno, passou por aqui e os cativos foram libertos. Jesus passou por aqui e os enfermos foram curados. Jesus passou por aqui e o morto foi ressuscitado. Esta era a notícia, este era o comentário, este era o assunto que estava na boca de muitas pessoas nos dias em que Jesus
ministério aqui nesta terra. Mas nós conhecemos a história e sabemos que no decorrer do seu ministério, Jesus chama 12 homens para caminhar com Ele, para serem discipulados, para serem instruídos, para serem orientados, para serem capacitados, para darem continuidade à grande obra que Jesus estava iniciando aqui nesta terra. Jesus chama 12 homens de vários lugares e de várias origens e de vários comportamentos, mas que estavam imbuídos e enquadrados em um único propósito de pregar a palavra de Deus, de anunciar as boas novas, de mostrar o reino dos céus. Esta era a incumbência que aqueles homens receberam por 3 anos e meio aproximadamente do homem chamado Jesus. Então eu encontro na Bíblia, nos 4 evangelhos que foram escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um escrevendo de forma específica e para um determinado povo, porque Mateus escreve o seu evangelho voltado para os judeus, a linguagem é diferente, o assunto é diferente, ele dá mais ênfase para os acontecimentos e para os fatos. Nós encontramos Marcos pregando para os gentios, nós encontramos Lucas pregando para os gregos, mas João ele prega diferente. A mensagem do apóstolo João é uma mensagem revelada, era uma mensagem para os novos convertidos, era uma mensagem para a igreja gentílica, era uma mensagem para aqueles que foram alcançados pelo evangelho, que foram arrancados das sarjetas, que foram arrancados dos calabouços, que foram tirados das periferias, que foram encontrados nos arredores. Esta mensagem é uma mensagem que demonstra o grande amor de Deus, porque no capítulo 3 e no versículo 16 nós encontramos no coração da Bíblia um versículo que toda a igreja deveria conhecer de cor e salteado, e deveria todos os dias recitar para que o coração de Deus fosse alegrado. A Bíblia diz no capítulo 3 e no versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus demonstrando o seu grande amor, o amor ágape, o amor incondicional, o amor que não exige nada em troca. Deus nos amando de uma tal maneira, Deus dá o seu único filho para que eu e você pudéssemos ser alcançados e arrancados das garras de Satanás. Então o evangelho de João me faz entender que havia um propósito especial. Quando João recebe de Deus a revelação e ele começa a escrever nos pergaminhos ou nos papiros aquilo que o Espírito Santo estava lhe revelando, ele então começa a escrever alguns assuntos que chamam a atenção até mesmo dos grandes estudiosos da Bíblia. Quando no começo, no capítulo 1, a Bíblia diz que no princípio era o verbo, estava com Deus, mas agora o verbo se fez carne. Esse assunto é um dos assuntos ainda debatidos nos meios teológicos, mas nós entendemos que este verbo não é outro senão o próprio Cristo Messias, aquele que um dia entregou a sua vida para que eu e você tivéssemos a oportunidade e o direito de morar por toda a eternidade na glória. Jesus Cristo é Ele mesmo, aquele que foi também conhecido como Verbo, mas o profeta Isaías diz no capítulo 9 e no versículo 6: um menino nos nasceu, um menino se nos deu, e o nome dele será chamado Deus Forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Deus conosco, é Ele que está aqui nessa noite com um propósito de se manifestar de uma forma poderosa na nossa vida, de entrar com providência na nossa história, de estabelecer um tempo novo para a nossa vida. O pastor, ele está aqui, está Mateus 19, 20, 28 e 20. 28 e 20, ele diz: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aqueles que são espirituais já sentiram a presença dele aqui. Ele está aqui nessa noite, e ele veio com o propósito de abençoar, querido. Jesus está aqui nessa noite.
Ele conhece o teu coração, Ele conhece o teu sofrimento, Ele conhece as tuas dores, Ele conhece as tuas urgências, Ele conhece as tuas necessidades. Ele está aqui nessa noite para se manifestar em favor da tua casa, em favor da tua família, em favor do teu casamento, em favor do teu ministério. Jesus está aqui nessa noite. O Espírito Santo, pastor, está também. Mas o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele veio para se tabernacular em nós. Nós somos o tabernáculo. Paulo diz isso na primeira carta, capítulo 6, versículo 18 e 19. Ele diz que nós somos moradas e templo do Espírito Santo. Então você não é qualquer pessoa, você não é uma pessoa qualquer, você não é uma pessoa comum. O Espírito Santo veio com o propósito de se tabernacular em você, de morar em você, de agir na sua vida, de se manifestar no seu coração, na sua alma. Mas Jesus Cristo, Ele está aqui também para trabalhar em teu favor. E João escreve esse evangelho de uma forma tão linda, de uma forma tão especial. E ele começa então a demonstrar o ministério de Jesus. E o que eu acho lindo é que João dá mais ênfase para o amor, para o propósito do Senhor, para a vida do ser humano. Enquanto Mateus, Marcos e Lucas, eles dão ênfase para os acontecimentos, para os fatos, eles contam as parábolas de Jesus. João não. João fala sobre o reino. João 14, Jesus olhando para os seus discípulos, como eu estou olhando para vocês nessa noite, ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Ele estava dizendo: para o lugar que eu vou há muitas moradas, descansa. Você lá já tem a sua casa própria, você já tem a sua mansão. Minha casa e minha vida é o grande projeto do céu. Descansa o teu coração, porque se você paga aluguel aqui nessa terra, lá no céu você vai morar num condomínio fechado, aonde só tem crente doido dando glória a Deus. Então alegre o seu coração nessa noite. Pastor, não aguento mais. Não aguento mais aquela minha vizinha. Lava o tapete, joga em cima do muro só para me pirraçar. Ela pega, pastor, o lixo lá do meio-fio, vai varrendo e para bem na esquina de casa. Ela solta o cachorrinho dela para ir lá na minha grama cedo. Descansa, lá é só glória. O rio é de cristal. Não vai ter cachorrinho, não vai ter vizinha que vai te perturbar. O máximo que pode ser o teu vizinho é esse irmão que está do seu lado aí, barulhento, que gosta de dar glória, que gosta de dar. Então leve o seu coração nessa noite. Dias atrás estava conversando com o irmão e disse: pastor, você tem que mudar lá da minha rua. Por que, varão? Porque na ponta tem um centro de macumba e na outra ponta tem um terreiro, tem um centro espírita, e é uma batucada. E você o que está fazendo? Eu estou lá em casa, não, varão. Vai adorando e dando glória também, vai mostrando a grandeza e a soberania do seu Deus. Quem tem que sair são eles. Quem tem que sair é Satanás. Quem tem que sair é os demônios. Você não vai sair da sua casa, da sua rua, do teu trabalho por causa de macumbeiro, de feiticeiro, quer te poder, não. Quem tem que sair é eles. Você está debaixo do sangue do Senhor. Conversando com um pastor amigo meu lá em Campo Grande, e ele disse: pastor, me ajude em oração, porque me cederam a casa para morar aqui num bairro, mas do lado tem macumbeiro atrevido. E no outro dia que eu mudei, que ele soube que eu era crente, pastor, ele já mandou um aviso, deixou o bilhete no portão dizendo: não dou uma semana para você arrumar suas coisas e se mandar. Cheguei no culto, estava lá uma bacia cheia de vela, cheia de ouro, cheio de sei o que, um trabalho feito no meu portão. Aí eu tive
fui falar com o papai, me ajuda, porque o pai falou que quem vai sair é ele. E ele era atrevido, falou que o outro pastor que havia mudado ali, não aguentou ficar 2 meses, teve que ir embora. Eu falei, amém. E ele entrou num propósito na casa dele, e o Satanás usou uma irmã dentro da igreja, descobriu o telefone, descobriu o CPF, RG, de tudo que ele gostava, descobriu tudo sobre a vida dele, e essa endemoniada ligava de madrugada para ele e começava a fazer proposta, começava a se insinuar. Ele pegava o telefone e começava a orar. A esposa disse que contava, disse que saía fogo no telefone, rajada de línguas estranhas. Satanás como agida, sai da vida dessa irmã. Eu entrei aqui nessa terra, quem vai sair é ele, quem vai sair são eles. E continuou no propósito. E depois de alguns dias ele me ligou e disse: pastor, realmente o homem se mandou. Aleluia! Quem tem que sair são eles. Deus nos deu uma casa ali em Dourados. Eu achei muito bom porque pagava aluguel. Eu disse para minha esposa: tem muito espaço, é 17 por 37 terreno, dá para nós plantar bananeira, jabuticabeira, limão. Plantamos, parecia um pomar na nossa casa. Mas depois eu descobri que na frente era uma casa de prostituição. Os encontros eram de dia. Era carro que saía, chegava, deixava as irmãs ali, que falavam com os esposos que ia trabalhar. Eu falei para minha esposa: não pensa não. A Bíblia diz que a bênção de Deus enriquece, não acrescenta dores. Entramos no propósito, e a irmã que tomava conta lá do mistério era uma senhora já tinha os seus 60 anos, boa de estar no círculo de oração, estava lá, agendando, agenciando. Entramos no propósito. Passou-se uns 2 meses, quietou tudo, e eu perguntei para o vizinho: e a irmã da frente, o que aconteceu? Foi para São Paulo, descobriu que estava com câncer de uma hora para outra, foi para lá, não voltou, voltou no caixão. Falei: Deus, não precisava de tudo isso. Deus, Ele age. A Bíblia diz em Isaías 64:4 que desde a antiguidade nunca se viu, ouvido nem ouviu, olho nem percebeu, um Deus além de ti que trabalha em favor de todos aqueles que nele esperam. Se você entregar na mão dele, descansa, porque ele trabalha em teu favor. Então, os discípulos foram instruídos, discipulados por Jesus por 3 anos e meio aproximadamente acerca do reino, de que maneira eles deveriam se comportar, como eles deveriam conduzir a obra do Senhor. Mas aquilo que eles não esperavam aconteceu. Ainda que eles andassem com Jesus, ainda que eles caminhassem com Jesus, ainda que eles tivessem ouvido grandes mensagens pregadas pelo Mestre Jesus, mas eles não esperavam que Jesus fosse morrer. Porque tem coisas que nós não esperamos, é ou não é? Talvez nesse ano de 2013 algumas coisas aconteceram na tua vida que você não estava esperando. São as coisas que nos surpreendem, e muitas vezes nós não estamos preparados para lidar com algumas situações, mas elas acontecem. É isso que a Bíblia diz em Eclesiastes 9:6, que 9:2, que tudo sucede igualmente a todos. Então não é pelo fato de nós sermos crentes que nós estamos livres, imunes de
da história, do ministério, para os fariseus, para os saduceus, para os romanos, até mesmo para os discípulos, o túmulo representou o fim. E depois que Jesus, após ter sido tirado daquela cruz e levado para o sepulcro, passou-se um sábado, e no sábado, por causa da lei, nenhum judeu fazia ou praticava nada, somente adorava a Deus, esperando até às 6 horas do sábado, para que eles então pudessem trabalhar, cumprir com seus ofícios. A Bíblia diz que algumas mulheres e até mesmo os discípulos estavam na expectativa, estavam na esperança. Vamos esperar passar o sábado, para que pela madrugada de domingo nós vamos para o sepulcro, para pelo menos ver o nosso Jesus pela última vez. Acabou, foi tão bom. 2 daqueles discípulos, a Bíblia diz que voltaram para a aldeia de Emaús no mesmo dia, no dia da ressurreição, ainda que eles tivessem ouvido as pessoas comentarem, mas a Bíblia diz que eles voltaram para a aldeia de Emaús. Outros, quem sabe, já começaram a fazer os seus projetos, começaram a arrumar as suas redes. Vamos voltar a pescar, vamos voltar a trabalhar, vamos voltar a fazer o que nós fazíamos antes, porque aquilo que Jesus havia prometido está resumido dentro daquele sepulcro. Mas de repente, uma mulher, no primeiro dia da semana, Maria Madalena, aquela que havia sido liberto de vários espíritos, aquela que havia se convertido ao Evangelho, ela vai até o sepulcro, e a Bíblia diz que quando ela chega ali, ela encontra a pedra removida. Isso já se falava de algo sobrenatural, e quando ela olha dentro do sepulcro, não viu nada, porque ele já havia ressuscitado. Diga para quem está perto de você: não vá até o sepulcro, porque ele já ressuscitou. Diga: pare de ir ao sepulcro, porque ele já ressuscitou. Quantas pessoas ainda continuam como Maria Madalena, indo aos sepulcros, buscando aquilo que não existe, buscando aquilo que passou? Ele já ressuscitou. Mas ela, impactada pela visão e pela notícia, ela volta, então comenta com os discípulos. E quem fica sabendo em primeira mão é Pedro e João. Eles vão até o sepulcro, e a Bíblia diz que eles não vão andando, eles vão correndo, porque havia uma expectativa no coração, uma curiosidade. Vamos ver o que aconteceu com o nosso mestre, vamos ver o que aconteceu com Jesus. A Bíblia diz que João estava mais preparado fisicamente, quem sabe como eu, e Pedro como o pastor Clóvis, porque nessa manhã foi provado isso jogando futebol no rancho. E João chega primeiro, só que ele não entra, porque não é quem chega primeiro que vai entrar. Muitas vezes para o mundo, quem chega primeiro é quem é o campeão. Quem chega primeiro é o que entra. Quem chega primeiro que é o melhor. Para Deus é diferente. Talvez você não chegou primeiro lá na sua escola, talvez você não tenha sido funcionário do Estado, talvez você não tenha sido o primeiro na sua convivência aqui na terra, mas saiba que no céu você continua sendo o primeiro aos olhos do Senhor. E Pedro chega, e quando Pedro chega, ele encontra em primeira mão os lençóis. Não dá importância, porque lençol fala de coisas temporárias, lençol fala de coisas passageiras. Ninguém se importa com lençóis, é ou não é? Lençol é uma coisa casual, tendo ou não tendo, nós dormimos. O que manda é o colchão e às vezes a coberta, mas lençol é um elemento meio, né, Tom? Nós fixamos o trecho, tendo lençol, não tendo, nós esticamos o nosso corpinho, e se tiver frio ou coberta,
estava dobrado. Aqui fala enrolado, mas em outras traduções diz que o lenço estava dobrado e estava colocado à parte. Jesus, ele ressuscita, pega o lenço e coloca à parte. Jesus foi um grande pregador, ousado nas suas palavras, uma mensagem revelada e profunda. Jesus pregou às margens do mar de Genezaré. Jesus pregou lá no monte, no sermão da montanha. Jesus pregou nos arredores de Cafarnaum. Jesus pregou em Betânia. Jesus pregou em Jerusalém. Jesus pregou em vários lugares. Mas aqui, Jesus deixa a mensagem que eu e você precisamos entender. Foi no túmulo, foi lá dentro do sepulcro que Jesus deixa a maior mensagem para a igreja. Não uma mensagem falada, não uma mensagem escrita, mas uma mensagem simbolizada por algo que fazia parte da cultura judia, quando eles utilizavam o lenço. Porque segundo a cultura, quando os senhores iam para as suas refeições, nas suas mesas era colocada o lenço. E aí os seus senhores comiam, se alimentavam, degustavam o alimento, e quando eles saciavam a fome, quando eles, depois da terceira repetida, paravam, aí, se eles se desejassem parar de fato, eles pegavam o lenço, limpavam as bocas e barbas, e bolava o lenço e jogava sobre a mesa, dizendo: parei, não quero mais, estou satisfeito. E embora os servos que estavam longe, às ocultas, escondidos, aí eles saíam, iam até a mesa e retiravam os pratos, os talheres, o alimento que havia sobrado, porque eles entendiam através dessa mensagem que quando o lenço era jogado sobre a mesa, amassado e embolado, significava que o Senhor já havia acabado. Mas quando o Senhor, após ter iniciado a sua alimentação, se ausentasse da mesa e não embolasse o lenço, mas deixasse o lenço dobrado ou até mesmo enrolado, significava que ele iria fazer alguma coisa, mas já estaria retornando para recomeçar o seu almoço. E hoje, que tipo de crente com o lenço enrolado, dobrado, não queria parar. Misericórdia. Eu queria tomar na mão de alguns e amassar, e parou em nome de Jesus, mas estava dobrado. Essa é uma mensagem simbólica que os servos entendiam na mesa dos seus senhores. Agora eu não preciso entender a mensagem de Senhor nenhum, porque Jesus estava dizendo no túmulo: eu vou voltar. Não acabou. O lenço não está embolado, o lenço não está amassado, o lenço está enrolado, o lenço está dobrado, está à parte. Já já eu volto. Eu só vou ali conversar com o papai, ver como é que está tudo lá em cima, e já vou voltar. Eu não acabei ainda a minha obra. Quem sabe Satanás estava esperando. Se ele bolar o lenço, eu já sei que acabou, eu já sei que terminou, já vou avisar os demônios para começar a festa. Mas quando eles perceberam que o lenço estava dobrado, a notícia do inferno foi essa: ele não acabou ainda, ele está por aí na volta, ele vai voltar. Quando Pedro, sabendo e conhecendo a mensagem simbolizada
dizer para te informar que o lenço está dobrado. Não acabou a obra de Deus na tua vida, não acabou a obra de Deus na tua família, não acabou a obra de Deus no teu casamento, não acabou a obra de Deus no teu ministério, não acabou a obra de Deus na tua vida. Deus, Jesus só foi ali um pouquinho, mas já vai voltar. Daqui a pouco Ele vai completar a obra, daqui a pouco Ele vai continuar trabalhando. Não se desespere, não fique alvoroçado, espera só mais um pouquinho e o que há de vir virá e não tardará na sua vida. Quando os fariseus, saduceus quiseram fazer o atestado de óbito, a notícia começa a correr dentro de Jerusalém. Ele não está lá não, ele ressuscitou, ele desapareceu. A notícia que corria pela cidade, ele não está no sepulcro, mas a notícia que corria pela igreja, a notícia que corria no meio dos discípulos era essa: o lenço está dobrado. Significa que a obra não acabou, significa que ele ainda não terminou, significa que daqui a pouco ele está voltando para se manifestar na tua vida, para entregar a tua vitória, para realizar os teus sonhos. Ele virá mais uma vez para se manifestar ao teu favor. Mas enquanto ele não vem, pastor, é difícil. Eu sei que não é fácil, mas ele já volta. Os servos tinham que ficar esperando o Senhor voltar, seja no banheiro, seja no seu escritório, seja em algum lugar, até que o Senhor viesse a amassar o lenço. Enquanto amassasse, ele ficava aguardando. Eu não sei quanto tempo você está aguardando, querido. Talvez não tenha sido fácil esse período de aguardo. Talvez não tenha sido fácil ficar nessa posição. Talvez não tenha sido fácil você ficar na expectativa. Mas foi por isso que Jesus diz lá no livro de Lucas, capítulo 1:7, Atos 1:7 ou 1:4, ele diz: ficai-vos em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Jesus estava dizendo em outras palavras: enquanto eu não volto, eu vou revesti-los, eu vou fortalecê-los, eu vou dar graça, eu vou dar condição, eu vou dar autoridade, para que vocês possam continuar esperando, para que vocês não abandonem, para que vocês não retrocedam, para que vocês não voltem. Aí quem sabe você se levanta e me diz: pastor, mas o que eu faço com Satanás que está se levantando contra a minha vida? O que eu faço com Satanás se levantando na minha casa? O que eu faço com as afrontas de Satanás no meu emprego? O que é que eu faço com aquilo que o diabo está tentando contra a minha vida? Ei, deixa eu te dar uma informação nessa noite. A Bíblia diz no capítulo 10 e versículo 19 do livro de Lucas que o lugar mais alto que ele pode chegar na tua vida é debaixo dos seus pés. A Bíblia diz que Deus nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões, e nenhuma força do mal nos fará mal, porque todo o poder está sobre a vida da igreja. Então não corra, não tenha medo, não saia da presença por causa das afrontas de Satanás, porque o lugar mais alto que ele pode chegar na tua vida é debaixo das plantas dos seus pés. É lá que ele deve ficar.